blocozinho aí do capítulo 15, que vai do verso 22 ao verso 29. Do verso 22 ao verso 29. Só para informação, nós aqui, irmãos, nós tínhamos dividido esse texto em duas partes, 22 a 24 e do 25 ao 29. Do verso 22 ao verso 24, que é o primeiro bloco aí, eu trouxe como uma frase que nos orientaria: não há mais impedimento, vou ter com vocês. E nós meditamos nessa primeira parte, do verso 22 ao verso 24. O verso 22, para que a gente possa fazer uma revisão rápida, o verso 22 aponta o motivo do impedimento de Paulo não ter ido até Roma. E o motivo do impedimento está no verso 20 e no verso 21, o qual para Paulo tinha no seu entendimento que ele não iria pregar aonde já estava sendo anunciado o evangelho. Nós vimos que Paulo tinha esse entendimento. O evangelho ali já é uma continuidade, já é uma verdade. Eu preciso ir para outro local. Então, por que Paulo não tinha ido em Roma? Porque em Roma já tinha sido iniciado a pregação do evangelho e estava tendo uma continuidade. Vimos também no verso 23 e no verso 24 o entendimento do que está acontecendo ao seu redor e as expectativas de Paulo. Paulo olhou para o que estava acontecendo ali e nós vimos que Paulo disse assim: meus irmãos, eu estou vendo que onde eu estou e as cidades circunvizinhas, o evangelho foi pregado. A palavra de Deus é uma verdade nesses lugares. Eu não tenho mais utilidade aqui. Meu propósito é ir até vocês para que vocês me enviem até a Espanha. Ou seja, acabou o meu campo de trabalho aqui. Eu até brinquei com vocês que imagina se Paulo fosse um professor de escola bíblica dominical. Como seriam boas aulas? Se Paulo fosse o pregador dominical ali da igreja, como seriam profundos os sermões daquela igreja. Mas Paulo entendia, porque ele sabia que o seu chamamento era pregar o evangelho para os gentios. Então aqui acabou o meu campo de trabalho. Estou indo para Roma, estou indo para Espanha. Mas antes de eu ir para Espanha, eu tenho que passar em vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Nós encerramos a primeira parte do sermão até o verso 24 tratando sobre isso. E eu tinha trazido, irmãos, e fechei aqui o sermão, trazendo para os dias de hoje. Falando que é sempre bom estar entre irmãos. Porque quando Paulo fala que vai até eles, Paulo fala assim: eu vou estar no meio de vocês e tenho certeza que vai ser muito bom. Estou parafraseando, tá? E Paulo chama essa igreja para que a igreja possa abraçar o projeto do Senhor. Qual é? Mandar ele para a Espanha. E eu trouxe para nós, como desafio para a nossa vida, para que nós enganjássemos na missão do Evangelho. Primeiro, continuarmos nos deleitando na boa companhia da igreja. Como é bom nós estarmos juntos, como é agradável, como é gostoso. E segundo, o nosso engajamento com o reino, com missões, com caridade, com a pregação, com os retiros, com todos os eventos que a igreja proporciona, porque nós temos que fazer isso. Essa foi a primeira parte desse sermão. Agora a segunda parte, meus irmãos, vai do verso 25 até o verso 29. Do verso 25 até o verso 29. E a segunda parte, meus queridos, tem como título, para que possa nos orientar, aqui o seguinte título: Paulo ainda tinha uma missão: pagar dívida de devedores. Depois disso, Roma e Espanha o esperavam. Do verso 25 ao verso 29. Paulo ainda tinha uma missão: pagar dívida de devedores. Depois disso, Roma e Espanha o esperavam. Esse será o nosso sermão do dia de hoje, do verso 25 ao verso 29. Vamos fazer a leitura desse texto? Os irmãos não precisam levantar não, podem ficar sentados mesmo.
Do verso 25 ao verso 29 diz assim a palavra do Senhor: Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por podermos, Pai, como igreja, meditar na Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos sobre essas verdades que estão escritas na Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, para que possamos viver em conformidade ao Teu querer. E dai-nos da Tua graça, dai-nos força, nos ajuda. Tudo isso nós oramos e desde já Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei para vocês, agora nós vamos ficar do verso 25 ao verso 29. E eu dividi aqui 3 partes. Do verso 25 e o verso 26, nós vamos meditar nesses 2 versozinhos aqui agora, que ele mostra algo importante. O verso 25 e o verso 26 é como Paulo dissesse assim: ainda falta um serviço, falta pouco para eu chegar aí. O verso 25 e o verso 26 é Paulo dizendo assim: estou indo para aí, mas falta uma coisa. O que falta? Falta eu cumprir um serviço ali em Jerusalém. Deus moveu o coração de gentios, agora convertidos ao Evangelho, para ajudarem a igreja necessitada em Jerusalém. Esse era o serviço. Paulo sabia que tinha que passar por Roma, sabia que tinha que ir para a Espanha, mas ele tinha que ajudar uma igreja pobre em Jerusalém. Ou seja, dá para esperar um pouquinho. Para quê? Para que o Evangelho se manifeste de uma forma diferente da pregação, como assistência. Ajuda uma igreja necessitada. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse verso, irmãos, é que Paulo tinha um entendimento maravilhoso do reino. Pessoas estão acima de qualquer coisa. A igreja está acima de qualquer coisa. Sabe por que isso é importante nós entendermos isso? Porque muitos de nós entendemos que coisas ou são tão relevantes quanto pessoas, ou são mais relevantes do que pessoas. Olha que interessante aqui, irmãos. Paulo deixa de ir para missões, ele fala assim: dá para esperar um pouco. Por quê? Porque eu tenho que ajudar uma igreja que está em necessidade. Não é uma igreja qualquer. Não é uma situação simples. É uma igreja pobre em Jerusalém. Olha isso. Dá para parar um pouquinho aqui a pregação do Evangelho para que eu possa socorrer irmãos em Cristo que estão passando necessidade. Tem um texto que é muito parecido com isso aqui. Se eu não me engano é Lucas que vai falar sobre isso. O homem da mão ressequida lá na sinagoga. Jesus chega ali e quando ele começa a falar, aparece um homem, ou ele estava ali, um homem da mão ressequida. Jesus simplesmente para o ensino, no dia de sábado. Chama aquele homem ali para o meio. Cura. Tira o fardo das costas daquela pessoa. Aquele momento não era para dar continuidade no ensino. Por quê? Porque tinha alguém que deveria ter sido tirado os fardos das suas costas. Ou seja, eu paro um pouquinho algo para que eu possa ajudar um filho de Deus. Olha que entendimento sadio da palavra. Paulo diz assim: eu tenho que ir para a Espanha. Tem muita gente para escutar o Evangelho. Mas antes,
Existem pessoas numa igrejinha pobre lá em Jerusalém, que precisa ser acudida pela ajuda dos irmãos. Ô irmãos, se nós tivéssemos esse entendimento, quantas coisas difíceis na vida de algumas pessoas seriam um pouquinho menos difíceis. Por quê? Porque nós pensaríamos no outro. Já pensou nisso? Jesus deveria passar por deveria ir para determinado local. Se você ler lá em João 2, perdão. Olha na sua Bíblia aí. João, livro de João. João 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Judeu não passava por Samaria. Parece que existia ali, irmãos, um atalhozinho para que o judeu não entrasse ali próximo de Samaria e passasse ao largo. Mas esse verso, o verso 4, fala algo interessante. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Porque havia um encontro marcado antes da fundação do mundo com uma pessoa que se tornaria crente em Jesus Cristo. O que Jesus está fazendo aqui? Quebrando tradição. Tradição de anos, talvez de séculos. E ele chegou ali em Samaria. E aquela mulher foi alcançada. Sabe por quê? Muito maior é uma vida do que uma tradição. Muito maior é uma vida do que uma tradição. E Paulo está nos ensinando isso aqui. E olha que o que ele está deixando esperar é a pregação do Evangelho. Dá para esperar um pouco. Por quê? Porque eu tenho que socorrer uma igreja pobre lá em Jerusalém. Verso 25 e verso 26 diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque, verso 26, aprouve a Macedônia e a Caia. O que é Macedônia e Acaia, meus irmãos? São dois lugares lá na Grécia que não pertencia ao povo judeu. Dois lugares onde é a formação de igreja de gentios, que entenderam da parte de Deus que deveriam ajudar a igreja pobre em Jerusalém. E Paulo fala assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ou seja, Deus desperta entre os gentios a necessidade e a rica oportunidade de ajudar uma igreja que está passando por necessidade. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Paulo tem um entendimento que Deus está movendo o coração desses irmãos, entende que pode esperar um pouquinho a pregação lá na Espanha e diz assim: eu preciso ajudar a igreja que está passando necessidade lá em Jerusalém. Para os irmãos que estão tomando nota, essa história está descrita em alguns textos bíblicos. Anotem aí para que vocês possam ver como que é o descorrer dessa história. Atos 19, verso 21, é o primeiro texto. Atos 20, verso 1, até Atos 21, verso 16. Isso vai transcorrer e mostrar como é que é a história desses fatos que aconteceram. Paulo chega nesse local grego, pega as ofertas ali e vai levar para a igreja de Jerusalém. Ali Lucas vai narrar esse fato. Um segundo texto nos mostra como que isso acontece, como que era a realidade ali. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. Outro texto que vocês anotem para que vocês possam juntar com esses outros textos para vocês meditarem lá na casa de vocês. 2 Coríntios 8, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ficar só na leitura desse texto, que é um trecho um pouco menor,
porque ele vai trazer luz aqui, o que Paulo está mostrando, o que estava acontecendo. Olha aí na Bíblia de vocês. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria. Olha o que ele está dizendo aí no verso 2. Ele está dizendo assim: porque vocês estão ricos e abastados, não precisam de nada, e vocês pegaram um pouquinho do que está sobrando e deram para a igreja. É isso que ele está falando no verso 2? Não, né? Olha o que ele fala no verso 2. Porque no meio de muita prova e tribulação. Interessante. No meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo, no verso 2, ele está mostrando a identidade da igreja da Macedônia. Não era uma igreja rica. Olha isso aqui. Percebam isso. Posso trazer a miúdos: pobre ajudando pobre. Não era uma igreja abastada, rica, estava sobrando, tinha tudo e estava regalado. Não, uma igreja que tinha suas dificuldades e também estava numa condição difícil. Mas qual era o entendimento dessa igreja? Temos que assistir os nossos irmãos. Sabe qual é a mensagem dessa palavra aqui para nós, irmãos? Não importa a sua situação financeira, sempre temos um pouquinho para compartilhar com quem está precisando. Sempre temos. Pastor, não tem? Tem. Sempre temos para compartilhar. O problema é que a métrica daquilo que nós queremos compartilhar não é a métrica bíblica, é a métrica do mundo. Eu não tenho coragem de chegar para ajudar alguém se não for para levar R$1.000, se não for para levar R$100, se não for para pegar uma conta de luz, uma conta de água, alguma coisa e pagar grande volume. Mas quem disse que ajuda é essa? Isso é a métrica do mundo. Olha que interessante. A viúva pobre, o que ela ofertou para o Senhor? 2 moedinhas. Não tinha um valor nenhum. Mas para ela era tudo. Irmãos, às vezes uma calça serve. Um tênis serve. R$1 serve. Sabe por quê? Porque a priori para Deus não é a quantidade, mas é a motivação. Como é que está o seu coração para se dispor para o necessitado? Qual é a sua motivação para entregar algo para alguém? Eu fui chamado ao Senhor, eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. Eu me lembro que um dos meus aniversários, eu ganhei aquela jaqueta do Flamengo. Jaquetona bonita. Naquela época era um absurdo de caro, hoje é mais ainda. E aquela jaqueta. Aí eu estudava no Adventista. De manhã eu ia, comprava os pães, trazia, nós tomávamos o café, eu ia para a escola. E eu lembro que eu estava indo, tinha pouco tempo de convertido. E estava ali ainda na semana do meu aniversário, tinha acabado de ganhar aquele presente. Essa época de Brasília, fria. Poucos anos atrás, que meus 18 não tem muito tempo dos dias de hoje. Poucos anos atrás, era aquela neblina aqui de manhã, aquele frio. E eu lembro que eu fui para a padaria com aquela blusa bonitona, aquele manto, touca, boné, aliás, e fui assim. Quando eu cheguei perto da padaria, tinha um rapaz sentado no chão, só de calça de moletom, sem camisa, abraçado nas pernas, e ele batendo o queixo. Eu escutei uma voz assim, no fundo do meu coração, no fundo do meu ouvido, na hora que eu estava indo: tira a blusa e dá para ele. Falei, não, eu devo estar imaginando alguma coisa aqui. Fui rápido para a padaria, cheguei, comprei as coisas rapidinho, dá a blusa para ele.
crente como eu sou, a primeira coisa que eu fiz, eu dei a volta lá por cima para não ver o sofrimento daquele rapaz. Oi, irmãos. Somos nós. Pergunta se eu dei a blusa pro rapaz. E o frio que estava em Brasília era uma coisa. Oi, irmãos. Infelizmente, essa é a nossa marca. No dia, o Augusto Nicodemos estava fazendo uma ilustração e disse que o menino estava indo... A mãe tinha dado duas moedas de R$1, um para o picolé e outro para a igreja. E ele estava com as duas moedas na mão correndo e de repente ele tropeçou, as duas moedas foram para o alto e caíram. Uma das moedas caiu no fosso. Qual moeda caiu no fosso? A de Deus. A moeda do picolé ficou na mão dele. E esses somos nós, irmãos. Sabe por quê? Porque para nós, a maioria das vezes, o mais importante são as coisas. E para nós, a maioria das vezes, nós vamos sempre nos debruçarmos nas nossas dificuldades. E nos debruçarmos nas nossas dificuldades não é desculpa para estendermos as mãos para o outro. Porque no verso 2, Paulo está dizendo assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em graça e riqueza de sua generosidade. Dificuldade não é desculpa para ninguém. Agora, a métrica da ajuda, a quantidade da ajuda, como se deve ajudar, não é o que o mundo fala, não é o que eu falo, é o que a Bíblia ensina. Paulo fala assim: ajude com generosidade. Tenha o coração na obra, tenha o coração no outro. Seja libertário nesse momento. Verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Olha o verso 3 aí, irmãos. Paulo continua dizendo: olha, esses irmãos, eles estão dando o que sobra. O que está caindo da árvore, está ficando podre, eles estão pegando isso aqui e está dando para vocês. Está sobrando aqui, eles estão jogando fora. Não, irmãos, olha só. Testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo e graças de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Que maravilha, hein? Que bênção de Deus isso aqui. Voltemos lá para Romanos 15. Duas coisas aqui, irmãos, nós temos que trazer para a nossa realidade. A igreja e os seus objetivos. Isso é muito importante para que entre no nosso entendimento sadio da palavra do Senhor. Pastor, qual é a primeira função da igreja? Porque nós chegamos aqui num ponto desafiador. É muito comum você chegar em algumas igrejas e as pessoas falam assim: pastor, nós temos que ajudar, pastor, a nossa obrigação fazer, pastor, nós temos que tirar da nossa boca, pastor, nós temos que viver fazendo isso, pastor, nós temos que ir para longe. Pastor, irmãos, ajudar está em uma das pautas da nossa obrigação. Mas ela não é o carro-chefe da igreja, não é a locomotiva que puxa os deveres da igreja. A igreja não está aqui para ser uma entidade filantrópica, não. Filantropia é um dos objetivos claros da igreja. O primeiro objetivo da igreja é pregar o evangelho e instruir as suas ovelhas. O primeiro objetivo da igreja é a pregação do evangelho e a instrução sadia da igreja do Senhor. Uma igreja que não é sadia na instrução da palavra de Deus, acredita em várias coisas, principalmente em questões como essas. O espiritismo, sim, eles têm como um dos principais ou principal pilar da sua religião ajudar os pobres. Agora, é ajuda por ajuda? Eu ajudo porque tem que ajudar? Não. Eles ajudam por quê? Tem benefício, né? É dando que se
recebe. Por que eu estou ajudando? Porque eu estou me purificando. Por que eu estou ajudando? Para ser cada vez melhor. A Bíblia não ensina isso. Nós crentes não. Por termos sido ajudados, por sermos salvos, por sermos sal dessa terra, por sermos luz desse mundo, por sermos discípulos de Jesus, nossa vida é uma vida de doação. Existe um termo muito interessante que é chamado de dadismo. É aquela pessoa que tem o dom de dar gratuitamente. Que nós tenhamos esse dom de nos entregarmos, de darmos-nos para os outros gratuitamente, sem esperarmos nada em troca. Vamos para o verso 27? Verso 27 diz assim: isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha que loucura que nós chegamos aqui no verso 27. Aqui tem um ponto de ensino que é importantíssimo. Os gentios convertidos são devedores e devem participar das necessidades dos judeus convertidos. Olha isso. Qual é o entendimento de Paulo? O entendimento de Paulo é assim: vocês receberam da parte dos judeus aquilo que é impagável. O quê? A salvação. Da onde veio a salvação? Dos judeus. Ou seja, vocês compartilharam do que é espiritual com os judeus. Agora, nada mais justo do que vocês compartilharem com as necessidades dos judeus. Certa feita, numa discussão empresarial, para que nós possamos ver uma linha de entendimento, um representante de uma indústria, que nós tínhamos um relacionamento aqui em Brasília, ele disse para a gente assim, que a gente estava brigando por questões de preço, questões de condições de mercado. Ele falou assim: você quer comer o filé, mas você não quer roer o osso? Ou seja, se você come o filé da nossa empresa, você tem que roer o osso com a gente. Comercialmente a gente disse assim: não senhor, nós queremos o filé a todo momento. Agora, se você quer roer o osso, vai roer você sozinho. Aqui não. Aqui Paulo está dizendo assim: vocês estão comendo o filé. Por quê? O espiritual que veio da parte deles, vocês foram os primeiros beneficiados. Agora o osso, qual é? É compartilhar com a pobreza deles. Eles são pobres? Então ajudem eles nas pobrezas deles. Eles estão passando fome? Assistam ele. Eles estão passando sede? Assistam ele. Eles estão passando necessidade? Assistam ele. Ou seja, tirem de vocês e doem para eles. Abram mão de muitas coisas ou de algumas coisas de vocês e ajudam eles. Paulo não está dizendo para eles assim: abram mão de tudo, entrega tudo, abre mão da vida de vocês. Não, ajudem eles. Vocês são devedores para eles. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão. E essa palavra é difícil pra caramba, porque muitos de nós desconhecem totalmente o que é gratidão. Sermos gratos ao ponto de, quando pudermos fazer algo para alguém, façamos sem peso na consciência nenhum, sem esperar retorno nenhum, simplesmente para a glória de Deus. Simplesmente. Ô irmãos, você quer ver uma coisa? Quantos filhos não são gratos aos seus pais? Quantos? Pararam para pensar nisso? Gabinete pastoral, eu já vi histórias da carochinha. Eu já vi histórias de arrepiar cabelo de quem é calvo. Mas uma coisa sempre entrava na tônica: você já foi grato por esse pai que Deus te deu? Como, pastor? Esse homem acabou com minha vida.
Essa mulher acabou com a minha vida. Ele me Você estaria aqui hoje se não fosse eles? Você tem noção da sua opção sexual se não fosse seu pai? Você tem noção da sua noção de honestidade, seriedade se não fosse os seus pais? Você tem noção da sua nutrição se não fosse seus pais? Você tem noção do básico da vida se não fosse seus pais? Puxa, pastor, nunca olhei por esse prisma. A gratidão é uma coisa que fecha os nossos olhos para a possibilidade de ver coisas muito maiores. Irmãos, vocês estão sendo gratos, queridos? Quantos cônjuges perdem a noção de gratidão de um para com o outro? 18 anos juntos. Percebeu tanto que você tem que ser grato à amizade? Já percebeu? E muito, né? Básico, irmãos. Teve uma época bem no iníciozinho do nosso casamento. Eu não sabia cozinhar. Hoje eu também não sei muita coisa não. E quando a gente brigava, Isabel matava no osso. Ela deixava sem fazer comida. Rapaz, a coisa era feia. Teve uma vez que eu fui fazer macarrão. Meus irmãos do céu, o que foi aquilo? Misericórdia, eu nunca vi uma coisa daquela. Parecia uma mistura alienígena. Ela deve ter olhado para aquele macarrão e falou assim, agora que eu vou espizinhar mesmo. O básico, irmãos. O quanto que nossas esposas são bênção em cuidar dos nossos filhos. Nossa, irmãos. O quanto que nossas esposas se dedicam para cuidar de nós. O quanto que as esposas devem entender da bênção do marido que cuida da casa, que cuida das finanças, que cuida da segurança. Irmãos, é gratidão do básico. Como falta isso para a gente, como falta isso para a igreja, como nós precisamos dessas coisas. Qual a lógica de Paulo, que Paulo está usando aqui? Como eu falei para vocês, os gentios se beneficiaram da salvação que veio do judaísmo. E depois, os gentios convertidos devem participar das necessidades dos judeus convertidos. Existe base bíblica nisso aqui, irmãos, não está só aqui não. Olha aí na sua Bíblia, Romanos 11, 17. Julião, você lê aí para nós, Romanos capítulo 11, verso 17. Nós vamos ver alguns exemplos que a Bíblia vai mostrar aqui como que os gentios foram beneficiados desse ministério que veio do judaísmo. Olha isso aí. Vocês estão aí, irmãos, porque alguns ramos originais foram retirados. Vocês foram enxertados. Favor que você não merece. Vocês são ramos de oliveira brava. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11. Fabão, você lê, por favor? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11. Olha isso aí. Paulo, em relação à pregação do Evangelho e a sustentação ali daqueles que estavam anunciando a palavra do Senhor, ele diz assim, nós estamos pregando a palavra, estamos compartilhando com vocês as bênçãos espirituais. Não podemos extrair as bênçãos materiais que são oriundas de vocês? Atos 13, verso 1 e verso 2. Guilhermão, você lê aí? Atos 13, verso 1 e verso 2. 1, 2.
Olha isso aí. Aqui é a reunião dos convertidos a Cristo, judeus. Saulo e Barnabé agora, pelo Espírito Santo, separa esses dois aí para mim. Para quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Nós conseguimos identificar a obra que tem sido chamado pela obra de Paulo. Olha aí, Atos capítulo 9, verso 15. Atos 9, 15, nós identificamos em parte ou totalmente a obra do verso 2 do capítulo 13. Qual obra é essa? Uma das principais obras é essa. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para quem? Gentios. O Espírito de Deus, na igreja que está ali reunida, fala assim, separa esses dois aqui para mim. Para quê, Senhor? Para que eles preguem o Evangelho para os gentios. Olha o benefício de Deus indo para os gentios. Deus separa homens para isso. Agora um texto que ela engloba todos nós e vem com impacto muito forte. Caião, você lê aí para nós, por favor. 1 João 3, verso 17. 1 João 3,17. Olha isso aí. Que texto duro esse. Que texto duro. Aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, será que existe o amor de Deus nele? O entendimento dos puritanos em relação a isso é maravilhoso demais. Os puritanos tinham o entendimento de que quanto mais próspero é o crente dentro de uma sociedade, menor é a necessidade social. Quanto mais rico são os crentes, menores é a necessidade social. Olha isso. Por quê? Porque a riqueza não é para o crente. A riqueza não é para os seus cofres. A riqueza não é para os seus investimentos. A riqueza é para que ela seja derramada, distribuída, compartilhada. Aí alguém vai falar assim, olha pastor, então nós somos socialistas? Não é isso. O crente rico, ele ajuda que o pobre trabalhe e ganhe seus recursos. O crente rico faz levantar aquele que está pobre. Ele estende dos seus recursos para levantar os necessitados. Não para que o necessitado viva recebendo aquilo que ele não está fazendo nada, mas para que ele trabalhe e seja um homem e uma mulher profícuo para o evangelho e socialmente. Aonde tem rico, aonde tem crente rico, a sociedade tem menos pedintes. Aonde tem crente rico, a sociedade tem menos pessoas doentes, desassistidas. Por quê? Porque o crente rico engloba tudo isso. Ô irmãos, está faltando um crente rico nessa sociedade. Está faltando um crente rico nessa sociedade. Porque se a igreja da Macedônia, que era uma igreja que tinha os seus apertos e as suas dificuldades, estendia para ajudar uma igreja pobre, imagina se ela fosse uma igreja rica e tivesse a mesma consciência. Quantas outras pessoas eles ajudariam? Ô irmãos, é só você ir para debaixo das marquises e olhar o que está acontecendo. As pessoas estão se aglomerando. Olha para as filas dos hospitais. As pessoas estão se aglomerando dentro e fora. E é certo que não estão faltando crentes ricos. É certo que estão faltando pessoas que infelizmente estão longe
do amor de Deus. Tem pessoas vindo para o culto, levantando as mãos, chorando, dando glórias, ceiando, fazendo um bocado de coisa. E quando passam perto de uma pessoa que está com frio, ele vai para o outro lado. Está longe do amor de Deus. Se bobear, nem crente não é. Nem crente não é. Só está enchendo as fileiras da igreja. Eu vi uma história de uma certa igreja, perto da gente aqui, de uma moça, ela parece que tinha uns 11 anos, apareceu uma deformidade ocular e ela precisava fazer uma cirurgia urgente. E essa igreja é uma igreja muito abastada financeiramente, muito abastada. A cirurgia naquela época custava-se em média de 10 a 11 mil reais. É como se hoje custasse 50, 60 mil reais. Mas para uma igreja que tem milhões nos seus cofres. Sabe o que aconteceu com a menina? Adivinhem? Ficou cega. Por quê? Olha a justificativa mais piedosa do mundo. Irmãos, se eu for ajudar uma criança de 50 mil reais, daqui a pouco chega um de 200. Daqui a pouco chega um de 100. Daqui a pouco chega um de 1 milhão. Difícil, irmãos. Difícil. Quantas pessoas estão nessa igreja levantando as mãos, chorando, cantando? Lembra de Icabode? A glória de Deus se foi. Está longe desses ambientes. A única coisa que impera nesses lugares é o emocionalismo. É o arrepio. Emoção pura. O que tem de Deus nesse lugar? Peso e ira, como consequência de um coração avarento e distante da necessidade dos outros. Vamos agora para o verso 28, verso 29, para encerrarmos aqui o sermão de hoje. Verso 28, verso 29, ele traz um entendimento muito legal. Os bons planos traçados por Paulo não estavam na agenda de Deus. Olha só, verso 28, verso 29. Paulo tinha bons planos, mas eles não estavam na agenda de Deus. Tem uma música muito bonita, da Jamile, As Mãos de Deus. Eu não vou cantar porque eu cantando sou um desastre. Na agenda de Deus, eu sei que é uma coisa assim. Os irmãos escutam depois. Jamile, Agenda de Deus. Muito bonita a música. Ela bate aqui mostrando a contrariedade. Paulo tinha bons planos, mas não estavam na agenda de Deus. Vamos ler aí o verso 28 e verso 29? Verso 28, verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, concluído isto, ou seja, tendo eu ido lá em Jerusalém e feito o que eu tenho que fazer, havendo-lhes consignado esse fruto, ou seja, entregado ali as ofertas e ajudado aqueles irmãos, passando por vós, olha aí, depois de concluir, eu vou passar por vocês e de vocês eu vou até a Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Dois ensinos muito importantes chegam para nós aqui nesse momento. Paulo agora finaliza aqui para que nós possamos ir depois lá para a quarta parte aqui desse capítulo e a parte final. Paulo fala assim: olha, irmãos, reta final, graças a Deus. Agora eu vou lá para Jerusalém, vou entregar o que eu tenho que entregar, terminei de entregar, eu vou passar em vocês e vou para a Espanha. E eu sei que eu vou ir na mais plenitude de Deus. Amém?
Os irmãos devem ter falado amém, graças a Deus. Paulo entendia que terminaria o serviço em Jerusalém e partiria para a Espanha, mas não foi isso que aconteceu. Paulo esteve em Roma, mas não foi como ele pensou que estaria. Paulo pregou em Roma, mas não foi do jeito que ele pensou que pregaria. Paulo compartilhou bons momentos com alguns irmãos de Roma, mas não foi como ele pensou que compartilharia. Ele pensou que estaria livre, que dali ele iria para a Espanha, mas o que esperava por ele eram cadeias, prisões, e Roma foi um cativeiro, foi uma prisão. Olha que loucura, o apóstolo Paulo não conseguiu fazer aquilo que queria, não conseguiu entender que o que Deus tinha para ele era cadeias e não Europa. Se Paulo parece que tinha um pouquinho mais de intimidade com Deus do que nós, que tinha um pouquinho mais de entendimento sobre as coisas de Deus do que nós, não conseguiu entender o que Deus tinha para ele, imagina eu e vocês. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Este erro da boa certeza de Paulo nos ensina duas lições importantes. A primeira delas, nós podemos ter planos para o amanhã, mas o se, essa condicional, é maior do que tudo. Eu quero boas coisas para o meu amanhã, mas se Deus quiser, eu vou para lá. Paulo nunca foi um determinista. Paulo nunca foi alguém que determinava e sabia que as coisas iam fazer de acordo com o que ele falava. Ele tinha esse entendimento. E a vida dele mostra isso do início ao fim. Mas ele tinha certeza que ia para lá. Mas não era do jeito que ele pensava. Olha aí na Bíblia de vocês. Tiago 4, verso 13 ao verso 17. Tiago 4, do verso 13 ao verso 17. Esse texto chega para mim e para vocês, que acreditamos que nós vamos fazer, que nós vamos ter, que nós vamos conquistar, que nós vamos... Tiago olha para esses irmãos e diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, qual é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que Tiago está ensinando aqui para essa comunidade? Não determinem, não acreditem que vocês vão fazer e vão lucrar. Vocês nem sabem se vão. Não acredite naquilo que não está no controle da mão de vocês. Tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês pretenderem, tem uma baita de uma condicional. Se assim Deus quiser. Ou seja, se Deus quiser, eu terei lucros. Se Deus quiser, eu irei para lá amanhã. Se Deus quiser, eu vou trabalhar amanhã. Se Deus quiser, eu vou passear com os meus filhos e minha família amanhã. Se Deus quiser, eu vou continuar fazendo. Se Deus não quiser, eu não sei, porque eu não sei o que Ele tem para mim amanhã. Paulo tinha uma certeza e era um bom desejo. Qual? Pregar o evangelho e ir para Roma, de lá para a Espanha. Mas ele não sabia que Deus tinha outras coisas para ele. E o que Deus tinha para ele são coisas grandiosíssimas. Hoje e o amanhã é a segunda lição. Mateus capítulo 6, verso 33 e o verso 34. Nós temos certezas do nosso hoje e do nosso amanhã? Temos. Primeiro,
Olha o que a palavra diz aí, Mateus capítulo 6, verso 33, verso 34. Esse texto nos ensina sobre ansiedade. E aqui o Senhor ensina para os seus discípulos coisas importantíssimas. E aqui no finalzinho, o verso 33, ele fala para os discípulos assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus fala no verso 33 é: não se preocupem com nada que eu falei aqui anteriormente, comida, bebida e vestimenta. Não coloque a preocupação de vocês, a vida de vocês em ter isso. Busque o reino de Deus, essas coisas vão vir naturalmente. Aí, como a ansiedade é um problema do amanhã, olha o que ele fala no verso 34. O verso 34 é um baita de um remédio contra a ansiedade. Ele fala assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fiquem inquietos, não fiquem preocupados. Não se inquietem com o dia de amanhã. Tenham calma, tenham paz. Por quê? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Se existir o amanhã, os cuidados do amanhã chegará para você. Tenha calma, tenha paz. Não antecipe os seus sofrimentos, não antecipe as suas dores, não antecipe os cuidados com aquilo que ainda nem existe. Porque se existir o amanhã, ele vai ter os seus dilemas e os seus cuidados. Aí você fala assim: puxa vida, o amanhã vai ter problema, o amanhã vai ter cuidados. Então hoje está tranquilo. Hoje está do mesmo jeito. Olha aqui o texto. Amanhã trará os seus cuidados. Basta o quê? Basta ao seu dia o seu próprio mal. Hoje já tem o mal do dia. Hoje já tem os cuidados desse dia. Amanhã vai ter talvez os mesmos e outros. Para que se preocupar com amanhã? Atente-se aqui. Ter bons desejos, maravilhoso. Ter bons sonhos, fenomenal. Mas tenham paz. Talvez, esses bons desejos, esses bons sonhos não vão se realizar. Porque talvez eles não estão na agenda de Deus. Programe-os, arquitete-os, planeje-os, mas tenha paz. Se tiver que acontecer, Deus fará acontecer. Se não tiver que acontecer, tenha paz. Está no cronograma de Deus. Amém? E agora, irmãos, o verso 29, ele traz uma lição fenomenal e nós fechamos esse terceiro bloco aqui do capítulo 15. Paulo tinha certeza que sua chegada seria sob as bênçãos de Deus. E foi. Não foi? Foi. É só você ler em Atos como é que Paulo chegou em Roma. Não é porque Paulo se tornou um prisioneiro em Roma que não foi debaixo das bênçãos de Deus. Claro que foi. Só que não foi como ele acreditava que seria. Só que ele acreditava que chegaria lá e seria momentos bons, agradáveis, momento de edificação, momento de crescimento, e ali ele seria ajudado por essa igreja para ir para Roma, mas não foi isso que aconteceu. Qual é a lição que esse texto nos traz? Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, verso 9. Guarda esse texto, esse versículo, sublinha ele, marca ele, faz dele marcado na sua agenda, escreve na sua agenda, ou em bloquinhos que você tiver, para que isso esteja no seu coração em todos os momentos. Provérbios capítulo 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Nós fazemos inúmeros planos, mas o Senhor sabe porque Ele já traçou o que vai acontecer. Sabe quem pode te mostrar desse texto, que esteja perto de você?
uma pessoa de cabelos brancos, uma pessoa mais velha, porque ele vai falar para você assim: eu tive inúmeros planos, ou eu tive um plano muito especial, muito bem quisto, mas não consegui. Sabe o que é isso? O coração planejou, o coração desejou. Foram até para as folhas de papel, mas o Senhor foi para outro caminho com ele. Isso é ruim? Para o nosso coração pode ser ruim. Por que isso não é de todo ruim? Porque a nossa vida, irmãos, está nas mãos de Deus. Ele que dirige tudo. Ele que faz tudo. Salmo 139, verso 16. Todos os teus dias foram escritos antes mesmo deles existirem. Essa passada da mão que você deu aí, Deus sabia que você ia fazer. O que você está pensando aí, Deus sabia que você ia pensar. O lápis que caiu, Deus sabia que ia cair. O carro que bateu, Deus sabia. A prova que você foi reprovado, Deus sabia. O filho que não veio, Deus sabia. O filho que veio com doença, Deus sabia. O casamento que não se realizou, Deus sabia. A morte que chegou precoce, Deus sabia. Mas, além do que ele sabia, ele fez todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Não foi o diabo. Não foi a consequência. Não foi a congruência das suas mãos. Não foi alguém que veio desapercebido e bateu nos... Não, ele fez. A sua inclinação para o bem ou para o mal, foi ele que te inclinou. Todas as coisas, todas as coisas. Nada existia. Nada. Ele já tinha feito tudo. E tudo está acontecendo conforme a sua boa, a sua santa, a sua perfeita e a sua inexorável vontade. Você está aqui hoje, Ele te trouxe aqui. Aquele parente que você tanto ama, que vive no mundo, no pecado, Ele não trouxe aqui. E se um dia ele vier para a casa do Senhor, é porque Ele o trará. Se ele não vier, é porque Deus não trouxe ele para cá. Aquela queda, foi Deus que te derrubou. Aquela doença, foi Deus que trouxe até você. Aquela dificuldade, foi Ele que colocou na sua vida. Para quê? Para que você cresça à imagem do Filho dele. O único propósito disso tudo é para que você pareça cada dia mais com Jesus. Que você pense cada dia mais como Jesus pensava. Que você ame a Ele como Jesus o amava. Que você modele a sua vida como Jesus modelou a vida dele. Que o seu tempo de vida seja maior para Ele. Só para isso, irmãos. Vocês são dele. Vocês não são de ninguém mais, é dele. A vida de vocês é dele. Essas crianças que estão aqui são dele. Os pensamentos de vocês são dele. Tudo é dele. E ele vai fazer com que tudo colabore para o querer dele. Para que ele seja glorificado em vocês. E para que vocês pareçam cada dia mais com Jesus. Vão ter dias que vocês vão olhar e vão falar assim: pastor, Senhor, pastor, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não estou tendo nada do que eu pensava. Ele vai falar assim: mas está tendo tudo o que eu determinei. Senhor, tudo que eu pensei foi por água abaixo, mas tudo o que eu determinei está acontecendo. Senhor, eu perdi tudo, porque eu estou te dando novas coisas.
Senhor, eu não tenho mais segurança nenhuma, porque eu tirei tudo, eu dei tudo para você e tirei tudo de você. A sua única segurança sou eu. Senhor, eu não tenho mais alegria nessa vida. Então você achou a sua vida. Senhor, eu não tenho mais prazer nessa vida. Então agora você é um salvo. Agora você entendeu, agora você compreendeu, agora a coisa está melhorando, agora está perfeito, agora está chegando perto do filho, agora você vai ficar bom. A lógica do evangelho é o contrário mesmo, se preocupem não, é quando estiver chorando, é porque está bom, é quando estiver doendo, é porque está quase perfeito, é porque quando estiver sem diretrizes, quando estiver sem segurança, quando não existir mais nenhuma égide desse mundo, vocês estão quase perfeitos. Mas enquanto ainda estiver segurança nesse mundo, enquanto ainda tiver sonhos que estão fora dos propósitos de Deus, e quando você ainda estiver lutando para poder realizar todas as coisas, e vendo que as coisas estão se degringolando, mas vocês querem, vocês não entenderam. Não entenderam. Irmãos, deixa eu confessar algo para vocês. Eu tinha um tio, meu tio era uma das pessoas mais perversas que tinha nesse mundo. E eu sempre fui muito perverso. A minha infância foi de perversidade total. E esse meu tio, eu tinha muito prazer de estar perto dele. Era um tio que mostrava tudo quanto era pornografia, violência, tudo quanto coisa ruim. E eu amava aquilo dali. E eu contava para esse tio falava, eita, esse é o meu moleque, esse é o meu garoto, e era bom demais. Eu queria ser um agente de segurança pública. Eu queria matar pessoas. Eu tinha um sonho de torturar pessoas. Falava aquilo para meu tio falava, é isso aí, eu vou torcer por você. E aquilo enchia os meus olhos, eu queria fazer muito mal. Eu queria arrebentar, eu pensava assim, quando eu pegar alguém de madrugada aqui, numa bocada na Ceilândia, sozinho com mais 2 ou 3, eu vou bater até, e se tiver um jeito de matar essa pessoa, eu vou matar. Mas numa tranquilidade, numa paz, e eita, isso aí, a gente está precisando de gente igual você nesse mundo. E eu ficava todo feliz. E para tudo na minha vida era essa maldade. Deu errado quando o evangelho entrou no meu coração. Acabaram os sonhos. Acabou o prazer pelo mal. O evangelho estragou os sonhos do meu coração. Tirou de mim aquilo que eu tinha tanto prazer e o que eu queria tanto fazer. Eu questionei sobre isso, eu chorei por isso demais. Tinha dias que eu falava, Senhor, eu não quero isso. Senhor, pelo amor de Deus. Ele tira o que não é dele. Ele coloca o que não é dele. E ele tira o que não é dele. Isso é no coração de todos nós, irmãos. Você é crente. O Senhor Jesus é o seu Salvador, o Senhor da sua vida. O Espírito Santo habita em você. Sim, pastor, sim. Então ele está tirando aquilo que não é dele. Isso dói, é ruim, é desagradável. E ele está colocando coisas que façam você parecido com Jesus. É ruim, é desagradável, é desesperador, mas é necessário. Todo crente, e aí eu falo de boca cheia, todo crente passa por isso. Todo crente passa por isso. Todo crente passa por isso. Vocês ou já passaram, ou estão passando, e em maior ou menor medida nós passamos por isso todos os dias. Por quê? Porque a velocidade é dele. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? A caminhada eram 40 dias para Canaã. 40 dias. Quantos dias demorou? Porque eles erraram? Porque deu alguma coisa errada no meio do caminho? Não. Porque Deus ainda tinha que matar uma geração inteira. Porque Deus ainda tinha que humilhar
todos que estavam ali. Porque Deus tinha que levar todos à vergonha. E Deus tinha que fazer com que toda uma geração dependesse única e exclusivamente dele, de mais nada e mais ninguém. Às vezes, irmãos, a sua caminhada é de um dia. Mas Deus vai fazer durar 1000 anos. Para que Ele possa modelar o seu coração. Transformar suas certezas. Tirar o seu sorriso e transformar em lágrimas. Tirar as lágrimas e transformar em sorriso santo. Tirar a segurança e colocar os alicerces nele. Trazer a base como o Evangelho. Tudo novo. Vida nova. Cristo. O tempo é dele. Que essa lição de Paulo, o apóstolo Paulo, seja uma verdade na minha vida, na sua vida. E que o meu coração e o seu coração se repousem em plena paz. Pastor, estou decepcionado. Não consegui nada do que eu queria. Glória a Deus. Glória a Deus. Certamente você conseguiu tudo o que Deus tinha planejado para você. Pastor, estou triste porque... Fique tranquilo. Salmo 139, verso 16, se cumpriu em tudo na sua vida. Tudo. Não se preocupe, não teve uma vírgula, um ponto final, um espaço, um travessão. Não teve nada do que está escrito no livro de Deus que não se cumprirá na sua vida. Tudo vai se cumprir. A maior certeza disso eu lembro de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia fala através de João, antes que morresse, lembrou-se, para cumprir a palavra. Ele disse, tenho sede. E deram-lhe de beber. Sabe por quê? A palavra de Deus tinha que se cumprir. Ore a Deus com sinceridade no seu coração. E diga assim, Senhor, modela o meu coração para cumprir a sua vontade e as suas determinações na minha vida. Eu tenho sonhos, Senhor. Eu tenho justos sonhos, justos desejos. Que esses justos sonhos e desejos estejam na tua agenda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a conquistá-los, me ajuda a cumpri-los. Agora, se não for do Senhor, me dá graça para entender qual é o caminho que eu tenho que seguir. E tenha paz. No final, tudo vai dar certo. Tudo. A única coisa que você tem que ter certeza é, no fim, tudo vai dar certo. Precisa de mais alguma coisa, irmãos? Nada. Amém? Eu tenho certeza que muitos estão dizendo assim, amém. Não. Mas que o Senhor Deus trate isso no seu coração, porque é uma palavra difícil, um exemplo difícil, de uma imposição difícil, mas que está toda escrita na palavra do Senhor. Nós somos filhos, e os filhos estão indo para o encontro do Pai. Está nos trazendo. Vem, filho, vem. Amém?